esses homens, não enviou eles, irmãos, sem um equipamento, sem uma armadura, sem um poder, não. Enviou eles com poder. E o poder, ele diz que deu autoridade. Aleluia! Autoridade sobre entidades malignas. A autoridade sobre Jesus, sobre os caboclos, sobre as pombagiras, sobre os evolus, sobre os tranca-rua, ou outra linha, seja lá que for, sendo que seja da parte do inimigo. Então toda a igreja, todo o povo, todos aqueles que saiu com autoridade, porque Jesus chamou os seus dons e deu poder, autoridade. Foi dado o quê? Autoridade para expulsar espíritos. Foi dado o quê? Autoridade para curar. Autoridade para curar de todo tipo de enfermidade. Jesus é maravilhoso, não é? Quando ele veio fazer a obra, ele disse que veio para desfazer a obra do diabo. Veio para repreender toda a força do inimigo. Então por isso que, quando você é enviado, você não vai sozinho. A autoridade do Deus Todo-Poderoso vai com você, está na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Bom, passando aí, tem o nome dos discípulos. Vamos ler os nomes dos discípulos? Vamos ler o nome dos discípulos, coloca para mim. Estes são os nomes dos discípulos, dos apóstolos. O primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Está escrito aí. E Filipe, e Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Outro versículo. E Simão Zelote, Judas Iscariote, e traiu. Bom, esses foram os que foram chamados para lá. Mas o tempo deles passou. Eles não estão mais aqui. Eles, se assim viveram as suas vidas fielmente até o fim, como alguns viveram, estão descansando na glória, né? O importante é hoje, é amanhã e depois. Jesus chama nós também, irmãos, para um ministério assim. Jesus não chamou os anjos para ministrar, mas chamou homens para ministrar sua palavra, para evangelizar, para levar as boas notícias, levar a boa nova. Então ele chamou você e me chamou. Todos quantos vêm ao encontro do Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, batizam-se e fica fielmente, tem essa autoridade, tem esse poder, tem esse Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso na sua vida. Eu quero pregar dizendo para você, irmão, que você tem essa autoridade, essa unção, essa graça. E é necessário que você exerça isso. É necessário que você exerça, porque Satanás, nos últimos dias, está roubando, tirando a graça, o poder do meio da igreja. Quando eu falo do meio da igreja, não somente neste lugar, mas eu estou falando da igreja, você, que tem autoridade, que é para exercer essa autoridade, mas Satanás, de uma certa forma, está roubando isso, está colocando dúvida, está te colocando, sabe, em confusão para você não exercer essa autoridade. Ora, irmãos, nós sabemos muito bem que se o nosso nome está escrito no livro da vida, se o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus está aprovando a nossa conduta, está aprovando a nossa vida. Descansa, irmão, fique em paz, usa esse poder, usa essa graça, porque o que nós podemos fazer é continuar aceitando que Satanás continua matando da forma que está matando por aí, pessoas nas drogas, na prostituição, nas brigas de rua, ou até mesmo dentro de casa, marido e mulher. O que não podemos aceitar, o que está acontecendo no dia de hoje, é o inimigo tomando a cada dia mais força, e a igreja que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, e a igreja que tem a unção de barrar, de paralisar, de manifestar o inimigo de uma vez por toda, ela está dormindo, está cochilando, está deixando o inimigo sobressair, está deixando o inimigo trabalhar de várias formas. Irmão, nós temos que erguer a nossa cabeça ao céu e pedir graça ao Senhor e sabedoria, porque o inimigo ele não está brincando, não. Então eu digo, os apóstolos receberam essa graça,
mas eles não se encontram aqui. Mas você recebeu hoje essa graça e se encontra aqui. E se você se encontra aqui é porque Deus tem autoridade para te entregar, ou já te deu autoridade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Está entendendo, irmãos? Como que funcionam as coisas? Então, se a igreja acorda, se a igreja levanta a oração para combater o inimigo, ele será destruído, ele será vencido em nome de Jesus. Porque eu estava ministrando a palavra em 3 corações, e a palavra que eu ministrei ela foi no capítulo 11 de Lucas, onde Jesus ele expulsou um demônio de um moço. O moço era tudo. E quando Jesus expulsou o demônio do moço, o moço falou. A multidão se maravilhou, a multidão se alegrou. E Jesus então foi caluniado, conforme ministrei, não é a mensagem, ele foi caluniado porque alguém que estava sendo usado por Satanás disse que não reconheceu a autoridade de Jesus, disse que Jesus expulsou aquele demônio por Beelzebu, o pai dos demônios, vamos dizer assim, o príncipe dos demônios. Então Jesus, vendo seus pensamentos, disse para eles assim: um reino dividido contra si não subsistirá, ele não continuará crescendo, logo cairá, ele não vai para frente, pode caminhar um pouco, mas logo vai à ruína. Então, mais para frente, a Bíblia diz que o inimigo se arma na porta de uma casa, numa rua, numa cidade, numa sociedade, num país. Ele quer guardar aquele lugar para si e não quer deixar que a luz da glória do Evangelho de Cristo chegue aos corações, às vidas das pessoas. Por isso, muitas pessoas têm desejo de vir à igreja, têm desejo de aceitar Jesus como Salvador, têm desejo de estar em comunhão, mas não conseguem muitas vezes porque está fraca espiritualmente e está sendo atingida espiritualmente pelo mundo espiritual das trevas. Por isso que ela não tem força para sair da sua casa para vir para a igreja, ou para ouvir a palavra de Deus, ou para pegar a palavra de Deus, ou para obedecer a palavra de Deus, ou até mesmo meditar a palavra de Deus. Ela não tem força. Por quê? Porque o inimigo está armado, segurando como potente. Jesus disse que ele é valente na astúcia, de como ele está trabalhando, não desistir de trabalhar, de destruir a pessoa. Mas Jesus também disse que ele é valente na forma de perseverança, mas disse que quando veio Jesus, o mais valente do que ele venceu, ele de uma vez por toda, ainda deu autoridade para toda a igreja em nome de Jesus. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Diabo, ele pode ter o poder, mas não tem todo o poder, porque todo o poder vem do nosso Deus. E se o nosso Deus tem todo o poder, aqueles que estão com ele a serviço dele, também tem esse poder em nome de Jesus, pelo menos para vencer o inimigo em nome de Jesus. Então, abra o seu coração, os seus olhos e acende novamente a chama do chamado, da tua fé, do teu trabalho, do teu serviço novamente ao Senhor, e começa a evangelizar para os quatro cantos da terra, começa a ministrar a palavra de Deus, irmãos, verdadeiramente, fielmente, conforme ela é, para que assim continue cumprindo a vontade de Deus e a palavra de Deus, em nome de Jesus. Outro versículo, vamos estar meditando. Então, prosseguindo o versículo, diz assim: Jesus enviou os seus 12 com as seguintes orientações, instruções: não se dirijam aos gentios, nem entram na cidade alguma dos samaritanos. Diz assim: Jesus chamou seus discípulos e disse: olha, eu determino a vocês poder, autoridade, missão, graça, mas eu dou uma orientação para vocês, de orientações aqui, de instruções aqui neste momento. Vocês vão primeiro, irmão, vocês vão primeiro, meus discípulos, até aos, que está escrito, não vão aos gentios, não vão aos samaritanos. O que a gente entende? Era para ir para as ovelhas perdidas, primeiramente da casa de Israel. Era para ir primeiro aos israelitas, ao povo de Deus, aqueles que o Senhor deu de promessa a Abraão, a genealogia de Abraão, dizendo que da semente de Abraão muitas nações, muitos povos viriam. Então, este povo judeu é conhecido dentro da fé, dentro da igreja, hoje em dia, como o povo de Deus, o povo escolhido. E era para a mensagem da boas novas a eles primeiro.
entender que Jesus estava então fazendo a excepção de pessoas, dos gentios, estava fazendo a excepção de pessoas, dos samaritanos, mas não era isso, porque ele queria que o seu povo fosse os condutores das boas novas às nações. Mas o povo rejeitou, os judeus rejeitaram. Por rejeitar, então o Senhor disse: já que não quer, a mensagem não pode parar. Já que não quer, a minha obra não pode parar. Então o Senhor Jesus então levanta Paulo mais para frente e começa a ir aos gentios e depois alcança os samaritanos e assim vai. A história prossegue. Está entendendo, irmãos? Aleluia. Vamos ao texto novamente. Está escrito também: antes dirige-se às ovelhas perdidas de Israel. Outro versículo. Porque onde, vamos ver, vamos lá, vamos lá. Meu Deus, o reino de Deus está próximo. Outro versículo. Não. Diz o que no texto, irmão? Vocês creem no texto? O texto é verdadeiro? O texto é autêntico? Está no texto? Não está fora do texto? Então diz assim: cure-os e purifique-os, expulsa-os, vocês e dei de graça. Esse foi o mandamento do trabalho de amor. E curar os enfermos, os oprimidos. É o que nós temos que fazer. É o que nós temos que continuar a obra de Jesus. E sabe como que isso vai continuar acontecendo na igreja? Mais forte é quando todos começam a jejuar. É quando todos começam a consagrar. É quando todos começam a exercer a sua fé. É quando todos começam a estar numa só língua, num só caminhar. É quando todos, irmãos, seguem a orientação espiritual do nosso Deus Todo-Poderoso e da liderança outorgada, dada por Deus na terra. Porque sendo assim falaremos uma língua só, e comunhão oraremos ao Senhor, jejuaremos ao Senhor, consagramos a nossa vida ao Senhor e vamos determinar cura nas nações e nas vidas das pessoas. Então eu digo, está no texto, não está fora do texto, é para curar os enfermos. Olha que amor de Deus, é para expulsar os demônios. Aleluia. Hoje o Senhor está tratando de poder na sua vida, para você não mais ser tapete do inimigo. Porque existem pessoas, hoje em dia, mesmo sendo cristã, ela está sendo massacrada, destruída, dia após dia, porque não tem força suficiente, ou pelo menos não foi ensinada, ou não está exercendo o poder que tem. Então, Jesus disse: expulsa os demônios, ressuscita os mortos, cura os enfermos. Ressuscitar os mortos, ô pastor, será que não está dizendo só morte espiritual? Não, está dizendo as duas coisas, tanto morte espiritual quanto morte física. Não vamos inventar nada aqui. Mas tem contexto histórico. Não, vamos no que está no texto, no que está no versículo, no capítulo. Se nós for buscar confusões históricas, nós vamos achar muitas coisas, mais de 10 entendimentos diferente do assunto. Eu creio que o morto vai ressuscitar. Se você não crê, pelo menos você vai dar glória a Deus. Você vai ver, em nome de Jesus. É fé, meu irmãos. Outro versículo está escrito: não leve. Diz aí, não leve. O que? Nem ouro, nem prata. Outro versículo. Não leve nenhum túnica extra, e nem sandálias, e nem cordões, cores. Por quê? Porque quem sai da obra
Quem sai para a obra tem que sair debaixo da responsabilidade do Senhor, porque é Ele que está enviando. Porque quem é enviado sai debaixo da autoridade do Senhor, porque é Ele que está enviando. Ou seja, Ele envia e fala: totalmente depende de mim. Vocês vão ir e vão depender totalmente de mim, porque se vocês estão trabalhando na minha obra, eu responsabilizo. E quem é o patrão? Quem é o patrão? É Deus é o patrão? O trabalho é dele? A obra é dele? Então só obedeça, irmão. Só obedeça. Só faça o trabalho. E espera a recompensa depois, ou espera o pagamento depois. Porque ele está dizendo: não leva nada. Seja totalmente dependente de mim. O Senhor disse. Seja totalmente dele. Totalmente. Isso é confiar. Aí eu vou lá: ô irmão, Pai Senhor Jesus, irmão, tudo a benção. Rapaz, tem uma família aí que, ó, tem uma legião de demônio ali, que só o sangue de Jesus. Irmão, você não quer ir lá para a gente orar junto, não? Você dá dando outra da linha e fala: ah, Jesus, misericórdia. Agora eu respondo e falo: já se treme de medo. Há um treme de medo de enfrentar o inimigo. E agora, o que eu vou responder? Porque, irmão, não tenho confiança no Deus que chamou. Ô pastor, mas não é o meu chamado, não importa, mas o Espírito Santo tem de você. Ah, mas não é o meu chamado, não importa. Paulo escreve as cartas aos Efésios dizendo que a pessoa tem que se revestir, irmão, de toda a armadura de Deus. Revestir de toda a armadura de Deus. Esse poder de revestimento é para todos. Quando vier esse dia mal aí, essa situação difícil, você vai estar preparado. Não é verdade? Vai estar preparado. Pois bem, outro versículo está escrito: na cidade ou povoado em que andares, procure. Está entendendo? Você está entendendo? Você vai. Só que ele não disse o endereço, local, ele apenas disse: vá. O lugar que você chegar, salva-os com a paz do Senhor. Se receberem bem, pousará naquela casa a paz do Senhor, a bênção do Senhor. E fique ali, ministrando, ajudando espiritualmente. Ok? Outro versículo. E ao entrar na casa, a salvo, né? Eu já falei isso aí, pula. E se a casa for digna de paz, vocês repousam sobre ela. E se não, retorne para você. Ou seja, você não perde nada. Você precisa ir, eu preciso ir. Os irmãos estão entendendo? O tempo é curto, eu vou cortando etapas aqui para eu conseguir passar pelo menos o que o Senhor pôs no meu coração. Está entendendo, irmãos? Então a garantia é: você vai, mas você não sabe se todos vão receber. Mas tem que ir. Mas se receber, será abençoada aquela família, aquela pessoa. Mas se não receber, a paz vai tornar a ti. Elas que decidiram, não foi você. Não foi Deus que sentenciou lá? Foi Deus que determinou a sentença para essa família que não recebeu a paz? Não, a pessoa decidiu. Mas nós temos que ir. Outro versículo está escrito assim. Vamos ver? Ó, se alguém foi Jesus que fez, sacudir pó dos pés. Ou seja, eu não tenho culpa de nada aqui. Eu vim fazer o meu trabalho. Vamos para o atalaia
fiel. Deus falou assim: olha, te levantei você como atalaia. Atalaia é aqueles que ficaram ao pico do monte, ou do tripé, ou das muralhas, e sondava o exército do pico, dava o sinal. Falando de atalaia, então o Senhor diz: olha, o atalaia tem que dar o aviso. E quando foi dado o aviso, disse: olha, da minha parte fala ao povo. O Senhor disse: da minha parte fala ao povo, que se eles ouvirem a minha palavra e guardar no seu coração e viver fielmente, eles serão abençoados, eles serão transformados. Mas avisando eu a você para avisar, e tu não avisar, você não falar, e eles nos seus pecados morrerem, porque você não avisou que mandei avisar, o sangue deles vou requerer das tuas mãos. Os irmãos já perceberam que tem uma ligação hoje de ir pegar o evangelho a todo mundo, que já foi dada a determinação para anunciar, que pode correr o risco do Senhor cobrar o sangue de alguém nas nossas mãos, e não é só do pastor, é de todos. Vocês estão tentando fazer uma ponte para vocês entenderem que lá foi dado a atalaia para avisar sobre o reino, avisar sobre a palavra de Deus. Mas se o atalaia falasse, ótimo, glória a Deus, mas se não falasse, o sangue seria tomado das mãos dele, ia cobrar das mãos dele. E hoje foi dado o quê? Vão ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, o nosso trabalho é de ir e ministrar a palavra de Deus. O problema é que foi dada a ordem de ir. E às vezes tem cristão que passou 365 dias do ano e não evangelizou ninguém. Percebe que o evangelho, irmãos, não é nem por força nem por violência. Diz a Zorobabel assim, o Espírito, não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que convence o pecador, o mundo do erro, da falha do pecado. Não é responsabilidade tua de forçar a pessoa a vir para o reino. Não, você ministra, prega para ela, consulta ela, ajuda ela a caminhar, dá a mão para ela, mas é ela de Deus no coração dela. Então, eu estou dizendo que é tão fácil a gente dizer assim: Jesus te ama e quer ter um encontro com você. Jesus quer transformar a sua vida e Ele quer te abençoar. Você já falou do reino para ela, você já anunciou: olha, virá um tempo em que esse mundo não permanecerá da forma como está. Vai chegar um tempo que esse mundo vai ser exterminado, e assim o Deus Todo-Poderoso vai cumprir o seu propósito, conforme está em Apocalipse. Então, é melhor a gente anunciar. Pega, semeia a semente e deixe Deus fazer a obra em nome de Jesus. Outro versículo. Eu digo em verdade, no dia do juízo haverá menor rigor. Por que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra? Porque por essas pessoas que rejeitaram Jesus. Por quê? Sodoma e Gomorra receberá menos pesar, mas essa cidade que negou a boa nova receberá mais juízo. O fato é que Jesus não tinha morrido por eles, Sodoma e Gomorra. A verdade é que o sacrifício não foi feito para eles. O Evangelho não foi feito para eles. Eles não rejeitaram o Mestre, o Deus vivo, o enviado, o Emmanuel. Eles não rejeitou. E esse povo, que alguém sacudiu pó dos pés, rejeitou. O que leva a pessoa à condenação, vamos fazer
vamos ter um pensamento aqui. O que leva essas pessoas para a salvação, está levando muitas pessoas para a salvação, tanto para a condenação, é a sua decisão. A cidade que está falando aqui rejeitou o Salvador. Rejeitou o Salvador. Porque o pecado dela estava condenando elas, já está certo. Já estavam condenadas, mas rejeitou a salvação, então elas irão para onde decidir ir. Então, irmãos, eu falo aos irmãos, haverá menos peso para lá do que aqui. Vocês estão pensando que o novo, pastor, a antiga aliança era mais dura. O Novo Testamento é mais duro, irmão. Ele é de amor, mas ele é mais duro. Na antiga aliança lá, se alguém olhasse assim para uma mulher e deitasse com ela, consumasse um ato com ela, era considerado pecador. Correto? Hoje, na nova aliança, se você olhar só e pensou, já pecou, não precisa nem deitar. Então eu digo, igreja do Senhor, toma muito cuidado, tomemos muito cuidado, eu tomo muito cuidado, você toma muito cuidado, da forma que está levando a sua vida cristã, da forma que está levando a sua vida diante de Deus. Toma cuidado, outro versículo, já logo vamos estar orando. Está escrito assim, ó, vamos junto? E eu então, Jesus está dizendo, nós aonde? Eu estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Jesus nos envia como ovelhas no meio de lobos. Essa é a verdade. Portanto, sejam ser inteligente, ter discernimento, ter entendimento. O campo é minado, é perigoso. O diabo é um brinco, ele mata se a gente vacilar. Seja prudente, com a serpente, lança com o pombo. Ou seja, vamos sabedoria, ó, pessoal, busque discernimento, entendimento, tudo que for fazer. Ele diz, ó, eu estou enviando vocês para uma guerra. Estou enviando vocês para uma guerra que o inimigo é disfarçado. O inimigo trabalha oculto. Eu estou enviando vocês para um lugar onde que vocês muitas vezes não verão com olho nu o inimigo trabalhando. É necessário que sejais prudentes, espertos, entendidos, sábios, para discernir as coisas. Eu estou esforçando aqui, suando, derramando sua possibilidade. Dentro da pequena percepção que Deus me deu, eu estou passando o que foi no passado, o que chegou em mim, o que Deus permitiu que chegasse em mim, é o que eu estou passando para os irmãos. Todo ano vocês vão me ver falar a mesma coisa. Ô pastor, mas a mesma coisa enjoa, então você vai ficar fora do reino, porque eu vou falar toda vez de Jesus, a mesma coisa, só Jesus, céu, 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 reino, 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 reino. Se tiver um outro evangelho aí, eu estou fora. Se quiserem outra coisa, vocês vão ficar querendo, vão ficar com fome, porque não vai ter outro. Vai ser a mesma coisa, o ano inteiro, todo ano, assim como Deus permitiu, a mesma coisa, vai ser Jesus direto. Não vou cansar de falar de Jesus. Ó, ficam atentos, viu? Estão em meio lobos. Outro versículo. E aí nós já vamos ir para a fase final, já, em nome de Jesus. Tenham cuidado, pois. Os homens, está escrito, vamos lá, meu irmão.
que farão isso? Porque não conhecem a Deus e nem o poder dele. Porque se levantarão contra você? Isso, irmãos. Outro versículo, por favor. Outro versículo. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas. Eles. Outro versículo. Outro versículo. Mas quando muitas das vezes você vai ser levado a um tribunal. Isso, às vezes, vai acontecer diante do tribunal, tanto de governadores quanto juridicamente, mas também vai acontecer julgamentos internos no corpo de Cristo. Alguém vai te interpretar mal, alguém vai falar de você, alguém vai ser usado pelo inimigo para te tocar, para te agir, para te destruir. Vai acontecer coisas, isso aí é fato. Vai acontecer. Jesus explicou isso tudo para eles. Tem um texto que não dá o texto, não terminou, tem um texto ainda, mas não dá tempo, você tem que ir para sua casa, termina o texto. Mas tem muita coisa, olha a orientação. Por causa de quem vai acontecer isso tudo aqui com eles? Os discípulos. Com alguém que está caminhando com Jesus. Por causa de quê? Por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus. Não somente o nome. Quando fala o nome, está falando de um contexto de obediência, de serviço, de vigilância, de vida cristã, de vida com Deus, fora do pecado, viver em santidade, não de comungar com as coisas do mundo, mas sempre comungar com as coisas de Deus, viver em Deus, estar com Deus, viver com Deus. Por isso, o nome do Senhor, por viver uma vida de santidade, o mundo te terá como inimigo, mas Deus te terá como amigo em nome de Jesus. Você vai se colocar como inimigo do mundo, mas amigo de Deus. Você quer que Jesus te chame de amigos? Amigo, meu filho. Outro versículo, por favor. Pois não, vamos lá. Pois não serão vocês. Dependência de Deus, quando chega a situação difícil, diante das autoridades, ou de uma situação difícil, o texto fala diante das autoridades, mas diante de qualquer outra situação que você estiver, em santidade, obediência, vida com Deus, quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo falará através de ti. O Espírito Santo vai falar através de você. Eu lembro muito bem que quando Estevão, um dos diáconos levantado depois, em Atos capítulo 6, foi levantado 7 diáconos, porque a igreja estava crescendo. A igreja estava crescendo e houve uma briga entre os judeus e os outros líderes ou comunidade, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na administração da ceia do Senhor, ou até mesmo do alimento, ou até mesmo do cuidado. As mulheres não tinham lá. Algumas recebiam as heranças, os filhos cuidavam, os parentes cuidavam, mas não tinha hoje, quando o marido morria, o benefício que tem hoje da pensão. Não tinha. E por não ter, a situação fica difícil. Então a igreja, na manutenção, ajudava cesta básica para lá, oração para cá, o diário do visita lá, ora junto lá, compra o remédio aqui, e assim ia trabalhando. Só que cresceu a igreja, precisou levantar mais diários. Eu foi um deles, junto com mais filho. Esse Estevão falou todas as vezes no Espírito. Aí chegou um tempo que alguém que estava preocupado ficou
incomodado, tantos milagres e sabedoria que Estevão falava, caluniou ele dizendo que ele estava pecando contra o céu e contra o santo lugar, contra a palavra de a lei e contra Deus, e contra aquele santo lugar que os fariseus julgavam santo. E foi isso a calúnia. E levou ele diante das autoridades da época. Levou ele diante das autoridades da época, porque ele estava operando milagre e falando de um evangelho maravilhoso e poderoso. Por isso que ele foi caluniado. Mas a Bíblia, a gente observa que eles, os sacerdotes, os contra o Estevão, não podiam resistir à sabedoria e às palavras que Estevão falava, porque falava pelo Espírito de Deus. E aí tudo que eles falavam, Estevão ia lá e pela direção de Deus, não achou nada. Aí foi o que? Caluniar. Para caluniar, aí já levantou o calúnia. Foi apedrejado. É verdade. Desceu a sepultura, é verdade. Mas antes disso, o rosto dele estava como de um anjo. Então, o Senhor pegou o Estevão para si. Ele não perdeu nada. Todos os irmãos estão entendendo? Autoridade, em nome de Jesus. Eu não vou poder prosseguir mais, que já deu meu horário. Autoridade, poder de Deus, unção. Isso acontece. Os irmãos que já temos autoridades aqui, temos pastores, levitas, presbíteros, irmãos de igreja. Como que funciona para ter uma autoridade em cima do inimigo? Jejum e oração. Jejum e oração com obediência. E aí, é claro, jejum e oração com obediência, se não tiver fé, não resolve, é necessário fé. Porque alguns dos discípulos disseram: Senhor, por que não podemos expulsar o demônio? Jesus disse: por causa da sua pequena fé. A sua pequena fé foi um bloqueio de tudo. Porque eles estavam com uma fé tão pequena que eles não estavam nem na prática do jejum mais. Então Jesus citou para eles: a sua pequena fé. Se não tinha fé, se a fé estava pequena, significava que eles não estavam no jejum. E jamais estariam em oração. Então Jesus disse: vocês não podem por causa da sua pequena fé. Porque eu vou dizer para vocês: a pequena fé não se vence nada, só vai perder. Então eu vou dizer para vocês uma coisa, eu estou dizendo: tem casta de demônio que sai do jejum e oração. Então Deus, vamos elevar essa fé aí, do jejum e oração, com fé, para que as coisas continuem funcionando. E assim eles ouviram. Está entendendo? Vou fazer uma oração junto com os irmãos neste momento agora. Peço que todos coloquem de pé em nome de Jesus.